Fala pessoal do nosso Fofocar Pod, estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast e lembrar vocês que estão chegando, vocês que vão chegar, vocês que ainda vão assistir, passa aqui embaixo, deixa seu like, deixa seu comentário, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva e deixa seu comentário aqui embaixo e fiquem ligados que todas as semanas aí tem vídeos novos aí para vocês. Hoje a gente vai receber o Wagner Dorin, ele é paranormal, já veio aqui várias vezes no podcast, todas as sextas-feiras às 8 da noite, faço lives com ele lá no outro canal do YouTube que eu tenho. Oi Wagner, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia, nesse dia maravilhoso. Hoje eu tô dividindo com vocês os meus 57 anos, meu aniversário hoje, dia 31 de março. Eu tô muito feliz de estar aqui com você. Eu acho que o melhor presente é estar junto com o seu público, sabia? Eu que te agradeço, né? E lembrando, pessoal, tá, vou explicar isso, que hoje a gente tá gravando, é dia 22. Só que esse programa vai pro ar dia 31, que é o aniversário do Wagner. Por que que eu tô falando? Porque às vezes o Wagner fala uma previsão aqui, hoje, dia 22, que acontece, né, nesse meio do caminho. E aí vai ter gente que fala, ele falou depois que aconteceu. Não, ele falou dia 22, o programa tá indo pro ar dia 31. Então, te desejo aí parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, saúde, paz, aí tudo de melhor. Pessoal, por ser dia 22, mas todo mundo fala, não pode dar parabéns antes. Pode sim, gente, porque no dia que eu estiver lá, eu quero estar... eu quero que vocês sintam que vou estar festejando junto com vocês. Quando vocês estiverem assistindo, eu vou estar festejando junto com vocês. Entendi. Então essa história assim de desejar parabéns antecipado, comemorar aniversário antecipado, você acredita então que seja mito? Eu acredito que seja mito. Pra mim, eu acredito no que eu vejo, no que eu sinto. Por exemplo, eu tenho medo de uma pessoa viva, eu não tenho medo do morto. Entendi. Não tenho medo de qualquer coisa, vai acontecer alguma coisa comigo? Não, não vai. Ó, na minha mão já diz aqui que a minha vida é longa, ó. Eu posso cair, quebrar uma perna, ficar sem um olho, quebrar um dente, mas quando a gente quebrou uma perna, eu tenho a outra. Quebrou um braço, eu tenho a outra. Eu vou continuar. A gente improvisa, como falava né? Chico Xavier, né? Se o outro olho tá funcionando, que nem a mano falar, eu tô de pé aí. E você lê mão também? Leio mão também. Olha que interessante, né? Leio mão, leio os olhos, leio o ombro, porque o toque quântico ensina você a ler tudo, né? Então não é só a parte do paranormal, você consegue ler tudo. Entendi. Consegue, através dos olhos, ver o que a pessoa está sentindo. Você faz uma leitura corporal, então consegue ler tudo, digamos assim. Sim, e quando o cigano, por exemplo, sou professor de dança cigana, você conduz a mulher pelos olhos, então você já tem a energia de entrar em sintonia com as pessoas. Sei. Então, por exemplo, se você está conversando com uma pessoa, a pessoa está mentindo para você, você sabe. Tá mentindo para mim, sabe? Não, é que nem... Eu falo pra você que foi muito engraçado, que eu tava mudando de casa, as pessoas falavam assim, nossa, vou sentir uma falta de você, nossa, como que você vai deixar a gente? Aí eu tava com a minha esposa do lado e falei assim, será que a pessoa não vê que eu sei que ela tá mentindo pra mim? Pô, para, meu. É umas coisas assim que... É engraçado demais, não adianta, gente. A gente às vezes dá uma de morto, que é melhor, o calado vence, então é melhor você ficar quieto. Ou seja, aquela história. Então, não minta pro Wagner, que ele vai saber que você tá mentindo. Vou saber através dos olhos. Não tem como mentir até o ombro. Se a pessoa tiver com os dois ombros caídos pra frente, ela tá com problema com a família dela. Tiver com o ombro direito, ela tá com problema com quem? A mulher sempre é o braço tireito do homem. É com uma mulher. Se tiver no esquerdo, é um homem. Sei. Então tem esse... que você já nota a pessoa. É a mesma coisa, você dá um baralho pra pessoa. Ela vai cortar do lado direito ou com a mão esquerda, ela não tá confiando em você. Se ela cortar com a direita, nossa, ela confia em você, ela acredita na sua leitura de baralho. Então tem muita coisa que você nota. Então eu sou muito detalhista, eu percebo quando a pessoa tá olhando pro lado, quando a pessoa não quer saber. Quando a pessoa tá cansada, você, por exemplo, tá aí com uma energia maravilhosa. Ontem a gente estava à noite, acabamos quase 10 horas. E até ir dormir, tomar um banho, tudo. E você já está aqui fazendo várias gravações. Então, já mostra você cansado, já mostra você já preocupado. Nossa, será que eu consigo voltar para casa? Será que eu vou ficar por aqui? Como que vai ser minha vida? Lógico, né? A saudade tem bastante, né? Você vem fazer a gravação aqui, mas tem uma saudade aí dentro que aperta você, né? Então. É assim mesmo. Wagner sabe de tudo. E aquela história, tem até um livro, né? O corpo fala, né? Então, as nossas expressões e reações quer dizer alguma coisa, né? Sim. O corpo da gente, ele fala e deixa a gente muito feliz com as coisas que acontecem. Eu, por exemplo...
de olhar de manhã, a minha esposa, eu já sei o que está acontecendo. Pelo jeito dela falar um bom dia, um oi, eu já sei. Meus clientes, eu estou atendendo ela, eu falei, você está com o rosto muito inchado, você está meio diferente. O que está acontecendo? Pode falar para mim. Ela fala, mas como é que você sabe? Eu falei, estou sentindo uma dor aqui. Por quê? Quando eu fui kardecista, o kardecista, você se conecta com a pessoa. Então você começa a sentir, porque você é esponja. Você começa no Kardec, a primeira coisa é você passar a energia de dor dela, a energia que ela está sentindo para você. Porque eu, por exemplo, aprendi. Eu tiro de você o que você está sentindo e depois eu ando descalço, abraço uma árvore, passo para a natureza. Entendi. Então é descarregando. Então eu consigo descarregar a pessoa e ao mesmo tempo me descarregar. Eu não sabia isso antes. Fui aprendendo no decorrer do tempo. Tá. Ô Wagner, você assim tem contato com pessoas desencarnadas, tal. Nesse seu processo, assim, alguma pessoa pública, se não quiser falar quem, não precisa, mas alguma pessoa pública conhecida, assim, você já teve contato, ou cruzou assim seu universo espiritual? Olha, eu falo para você que uma coisa que eu sempre falo para as pessoas foi o Ulisses Guimarães, que foi um político bem antigo. E eu falo para eles que várias vezes ele falou: eu não morri, eu não desencarnei quando eu caí do helicóptero. Aquilo ali foi uma coisa que depois ele desencarnou, né? Então, várias vezes eu tive contato com Ulisses Guimarães. Então, ele não morreu de imediato, ele ficou vivo por um tempo? Por um tempo. Aquilo ali foi uma coisa que não tem como eu provar, mas veja bem, a espiritualidade me mostrou isso há muitos anos atrás. É que nem a mesma coisa. Meu pai quando desencarnou, eu senti na mesma hora. Eu senti meu pai. A minha mãe foi uma coisa assim que os irmãos todos sentiram. Minhas duas irmãs são tudo paranormal também. Sim. Meu irmão também. Entendi. Nós somos uma família, então a gente sente. Uma coisa que eu falo para você que pega muito é quando um amigo seu, por exemplo, a gente tem a parte, como que eu posso te falar? Eu não lembro o nome agora de cabeça, premonição. Ah, tá. Quando a pessoa vai desencarnar, eu sinto antes. Entendi. Especialmente quando é da família. Sim. E contato que eu falo para você de famosos, assim... por exemplo, até hoje, às vezes eu escuto Paulo Sérgio, que minha irmã gostava. Sim. Você vê que são artistas antigos. Gente, eu tô com 56, tô fazendo 57 anos agora. Eu já sou antigo e eu por exemplo, o que eu falo para você a gente sente. Por exemplo, eu venho aqui, eu não venho sozinho. Você está aqui me entrevistando, mas muitas vezes a entrevista que você está fazendo comigo não é só você me perguntando. Às vezes a gente está fazendo mesmo ao vivo lá, aí eu escuto uma vozinha do seu lado, e aí eu falo, você vê que às vezes eu te corto, sem querer, porque eu penso que é você falando, mas é o espiritual seu que está falando, me perguntando. Então, quando eu fui kardecista, eu tinha uma rede de loja de celular. Eu larguei tudo para ser terapeuta. E o presidente da casa, eu falei, agora tem celular que eu não sei arrumar. Ele falou, por que você não conversa com esse técnico que está do seu lado, que ele vai te ajudar a arrumar esse celular? E eu comecei a ter bastante contato, foi nessa época. Eu consertava o celular e ele falava, faz aqui. Eu nem sabia. Eu trabalhei no DEPOI, Departamento de Orientação, numa casa, e eu conversava com a pessoa, mas era o espiritual dela conversando comigo. Então eu comecei a ter bastante contato com as pessoas, direto com o espiritual. Tá. Então são coisas assim que pessoas que eu gosto muito, por exemplo, eu sou muito... Eu tenho um carinho tão grande. Eu sei que ela é minha irmãzona, Márcia Fernandes. Quando ela sente alguma coisa, eu sinto comigo. Olha. É um carinho. E eu mando mensagem para ela na hora e falo, tá acontecendo alguma coisa com você? Você tá bem? E eu não tô falando porque ela é famosa, que nada não. Porque é a amizade que a gente tem. Sim. A gente tem um carinho pelo outro muito legal. Quando a minha esposa foi pro Peru, foi pro viajar, e eu não pude ir, eu converso com ela através de... Ela até fica doida. Eu falo, eu faço desdobramento, eu vou até ela. Olha.
Então, são coisas assim que é muito bom. E, por exemplo, um vizinho meu, há um tempo atrás, ele cometeu um vizinho de prédio lá. Eu acho que foi no meio do ano passado. Eu passei lá e falei para ele, por que você fez isso? Ele falou, não, eu não estava bem. Eu falei, por que você fez isso? Eu falei, desce daí, volta, você tem que seguir seu caminho. Eu falei, eu posso chamar um socorrista para te ajudar, tudo? Ele falou, mas eu não vou para o outro lado. Eu falei, agora você não tem mais escolha. Aí a gente teve que fazer um trabalho na hora lá para fazer um socorro dele, porque senão ele ia ficar vagando, ele ia para... Quando a pessoa comete um suicídio, ela, querendo ou não querendo, vai para um umbral. Sim. Ela vai para um umbral, não tem jeito. Ô Wagner, e quando a pessoa coloca um fim na vida, ela faz isso porque ela está sob um espírito obsessor, forças espirituais? Sempre é isso? Ou não necessariamente? Não necessariamente, porque hoje a maior doença que tem hoje veja bem, é a depressão. A pessoa fica deprimida, acha que nada vai dar certo na vida dela, a pessoa começa a perder tudo e ela fala, nossa... Eu era tão bem sucedido, eu era tão boa, eu pagava minhas contas certinho, agora eu não consigo. Eu tô vendo meus filhos passando fome, eu tô vendo eu não conseguindo pagar uma conta de luz. Nossa, tem 3 aluguéis atrasados, o que eu vou fazer com a minha família? Nossa, e tem pessoas que têm a cabeça mais fraca. A mulher tá traindo ele, a mulher apanha do marido, o homem apanha da mulher, a mulher trai o marido, o homem, sabe? E aquilo entra numa depressão que a pessoa acaba abaixando a vibração. Aí é a hora que entra os obsessores. Sim. Os obsessores encostam nela e faz a pessoa tomar um remédio, se jogar de prédios, se afogar. O que mais tem é se enforcar ou tomar remédio. Sei. E como que a gente pode se defender de obsessor? Tá sempre pra cima, mas às vezes a pessoa não consegue estar pra cima, alegre e tal, né? Com a vibração alta, né? A gente não consegue, porque às vezes, veja bem, o que acontece quando a gente, por exemplo, vamos dizer que a gente vai hoje eu tô falando muito de kardecismo. Quando a gente vai num kardecismo, então chega lá, você escuta a palestra, você tá todo bonitão, falando, nossa, homem de Deus, isso e aquilo. Daqui a pouco você sai com toda aquela energia. Quando você sai, um cara te fecha, você xinga a pessoa. Abaixou a vibração. O que acontece? Aqueles obsessores que não... Porque quando você chega numa casa espírita, tem um bloqueio ali. Então, a pessoa pega e baixa a vibração, aqueles obsessores ficaram na porta, acompanham ela. Tá. Quantas vezes eu trabalhava na desobsessão, e aí eu tomava o passe, e aí por acaso eu ia para minha casa e eles iam junto comigo. Isso foi mais ou menos uns 6 meses depois eu aprendi com uma senhora, uma benzedeira, como fazer isso. Aí eu chegava na minha casa, tirava o sapato, tirava a roupa toda, peguei um copo com água com sal, grosso, com um pouco de água, o tridente um garfo só de ferro, colocava com o tridente para baixo, colocava uma cabeça de alho, chegava a coisa melhor que tem para, inclusive você me perguntou ontem, no dia 21, qual que era a melhor limpeza para uma casa. Gente, vou dar uma dica para vocês que ontem eu não lembrei. Você vai colocar, por exemplo, nos vasos sanitários, você vai pegar na pia, nos lugares que tem água, nos ralos, você vai fazer uma água com alho. O alho vai fazer uma limpeza. Você macera o alho no vaso, você pode colocar inteiro junto com o vinagre. O vinagre de alho também. Ou, se não conseguir, pode colocar o vinagre de álcool, mas o certo é o vinagre de alho. Você pega aquele vinagre de alho junto com o alho, ele vai tirar toda a energia negativa da casa e ele vai limpar. Por quê? Da onde vem mais dos obsessores? Da onde? Vem dos ralos, vem dos esgotos. Porque, por exemplo, nós temos as baratas. As baratas vêm da onde? De lá. Os ratos vêm da onde? Dos esgotos. Sim. Da onde que ficam os obsessores? Dos esgotos. Tá. Mas muitos desses obsessores, eles se aproveitam em qualquer baixada de guarda que você der. Por exemplo, às vezes você não escuta o que você quer. Você vê um comentário nas suas redes sociais e fica chateado com aquilo. Você abaixou a vibração. Então hoje você tem que deixar a vibração bem alta. Por isso que é bom
15 minutos antes de dormir, fazer uma meditação, fazer uma oração, orar. O que você gosta, não importa a sua religião, importa que você na hora pense em Deus para isso não acontecer. É por isso que eu falo para você, muitos famosos aí, eles estão também se cuidando na parte espiritual. Sim. Inclusive a gente vê aí, todo mundo lá, mas eu nunca vou procurar um cara que quebra magia, nunca vou procurar uma pessoa que seja... que mexa com a parte de Exu, que mexa com a parte dos guardiões, que mexa com a parte de magia branca. Esse cara eu não quero. Mas eu, gente, quando aperta a dor de barriga, vai me procurar todo mundo, não importa a religião. Vai me procurar, dá para você fazer uma limpeza em mim? Dá para você ver isso? Por quê? Quanto mais que você esteja lá brilhando, por quê? Você tem que mostrar a aparência. Por exemplo, eu tô aqui, ó, coloquei os anéis, coloquei um relógio, coloquei a pulseira, nossa, tô aqui. Então eu tô ostentando, vamos dizer, mas o cigano gosta de andar com ouro. E aí, gente, o que acontece? Vai ter gente que vai falar, nossa, aquele cara tá bem. Aquele cara não sei o quê. Então eles estão botando uma energia de ser, querendo ser quem eu sou, mas não sabe as lutas que é. Não sabe que eu começo a atender às 7 da manhã e para às 2, 3, 4 horas da manhã. Por quê? Eu trabalho com pessoas com depressão, pessoas que realmente me procuram para ajudar os filhos, para ajudar a mãe, para ajudar parentes, para ajudar um amigo só com a próxima autorização, porque se você hoje atende uma pessoa terceira que ela não der autorização, é magia negra. Mas uma mãe, ela pode ajudar todos os filhos, porque os filhos saíram de lá. Mas não, por exemplo, uma mãe falar assim, eu quero que você ajude a minha nora, eu quero que você ajude alguém que não seja do sangue dela. Não pode. O pai já não tem a mesma força de pedir ajuda para a gente ajudar uns filhos. Por quê? Porque o pai não foi ele fez, mas as crianças saíram de dentro da mãe. Não gerou, né? Não gerou. É isso mesmo. Ô Wagner, e aquela história que a gente sempre ouve falar, né? Sobre pacto. É famoso, o famoso está fazendo sucesso porque fez um pacto. Fazer pacto, essas coisas existe mesmo? Existe. Isso acontece? Acontece mesmo. Pessoa que faz um pacto lá e fala, se eu conseguir tanto, você vai ter tanto. E realmente existe o pacto. E muitas vezes as pessoas, na hora, ela não percebe que isso que ela está fazendo vai acabar atrapalhando a vida dela. Sim. Vai acabar, porque a pessoa faz um pacto. Tanto a pessoa que faz, quanto a pessoa que recebe, que fez o acordo lá, ela não percebe que ela tem filhos, ela tem parente. E às vezes ela vê a vida dela indo para frente e um filho fica ruim, um parente fica ruim e não tem remédio que cure. Entendi. Ela não vê que com todo o dinheiro que ganhou, ela não consegue salvar um parente. O dinheiro não compra tudo. O dinheiro não compra isso. Sim. Então eu falo para as pessoas, quer fazer pacto? Faça. Mas olha, gente, às vezes eu falo para vocês, muitas pessoas me procuram e falam assim para mim, nossa, minha vida não vai para frente, minha vida é isso e aquilo. Parece uma besteira, mas se você prometer um copo com água para um espírito, dê. Porque você está devendo. Se você chegar nele e falar, olha, eu não tenho condições de dar um copo com água para você de vida, eu vou dar um de plástico, tudo bem, você está dando uma satisfação. Mas às vezes eles dão para chefe de falange. É a hora que eu entro. Porque eu trabalho, eu desço no submundo. Essa é uma coisa, eu gosto de fazer isso, gente, porque eu gosto de ajudar as pessoas. Eu desço lá, falo com o chefe de falange, falo, olha, por favor, perdoa a pessoa. Ela não tem condição de dar um copo com água assim para você, mas ela pode acender uma vela para você, ela pode colocar um cristal para você, ela pode só tomar um banho de ervas, você aceita que ela faça isso. Aí você fala, pô, mas espírito cobra? Cobra. Espírito cobra. Porque você fez um pacto, você fez uma promessa para ele. Sim. O submundo seria o local onde ficam os espíritos trevosos, é isso? Isso mesmo. Tá. E como que é lá, assim? Você vai lá, né? E como que é? Como que é o trevoso? O local. Meu amigo, é tudo... É uma escuridão, é vários espíritos, é várias almas penadas lá. Mas só que como eu trabalho com os guardiões, aí o pessoal fala assim, Exu é do mal. Meu amigo, se não é os Exu, se não é seu tranca aí junto comigo, seu meia-noite junto comigo, seu sete encruzilhados, seu tatá, descer junto comigo lá para me ajudar. Vocês que fazem pacto aí, vocês que fazem coisa errada, amarração, e às vezes faz promessa, ainda bem que eles descem comigo, viu? Porque chega lá, eles me protegem, aí eu consigo conversar
Parar aqui, como eu estou conversando com essa câmera, eu fico conversando com o Espírito. Então, perdoa aquela pessoa. E aí eu acabo, às vezes, conseguindo que aquele espírito que está lá trevoso, Deus deu uma chance para ele ser... uma chance para ele se melhorar. Porque o espírito que está lá embaixo também quer evoluir. Sim. Como os Exu que me acompanham, eles são evoluídos. O seu Tranca-Rua, ele trabalha com o Miguel, ele fala assim, eu quis evoluir. E aí Arcanjo Miguel, quando tem as coisas, pede para ele, ó, vai lá, resolve para mim. Ele resolve. Então eu trabalho com quebra de magia, trabalho com quebra de santeria, desfaço amarração, desfaço voodoo. Por quê? Eu tive que aprender a fazer. Porque quando você vai aprender isso, você tem que fazer na prática. Para aprender a desfazer. Não que você faça um voodoo para uma pessoa física. Não, ele te ensina, fala, ó, você faz isso, faz aquilo. E como que eu desfaço? Aí ele faz, você faz isso, faz aquilo. Como que eu desfaço uma cabeça de cera? Como que eu desfaço um boneco? Ele te ensina tudo. Como que eu desfaço uma santeria? Como que eu posso desfazer um pacto? O pacto é mais difícil. Porque você vai ter que conversar com eles e, olha, é quase impossível desfazer um pacto. É. Quase impossível. Então, porque a pessoa, ela promete a alma dela ali. entendi. Tem que pensar muito antes de fazer, né? Tem que pensar muito antes de fazer. E hoje parece que é assim, nós entramos nesse ritmo, né? De falar, mas é verdade. Tem muito famoso aí, e o Brasil tem bastante, mas fora do Brasil, Estados Unidos, tem muito atores aí que tem tudo isso. Fazem, Você vê alguns artistas, tá 70 anos, parece que a pessoa tem 50, 40. Sei. E aquilo ali, o que que é? Um pacto da juventude, digamos assim? Vamos se dizer que ela é onde a gente vê algumas... É duro falar isso, que depois o YouTube vai mexer com a gente, né? Porque... Mas quando você olha, por exemplo, uma pessoa, um artista na TV, só de olhar você sabe, opa, essa aí fez um pacto ou não, você tem que consultar, ver só de olhar? Eu uso o baralho como ferramenta, porque muitas pessoas, se eu olhar pra pessoa e falar a vida dela, ela fala pra mim, mas como que você sabe tudo isso? Mas se você tirar uma carta aqui e falar, o que eu tô falando pro André é positivo? Tá aí, ó, 3 cartas positivas, a montanha, a lua... E o coração, o que é? São 3 cartas positivas, tá vendo? Eu não tô mentindo pra você, o que eu tô passando pra você. Tem muita gente que faz pacto? Tem, faz aliança. Olha. O que mais que faz com as pessoas? Elas tentam dividir achando que elas podem cortar isso aí no futuro, que elas podem desfazer. E o que acontece com elas? Elas acabam perdendo alguma pessoa da família dela que não tem como curar, que tem uma criancinha que deu a criança. Aí começa a aparecer pedras no caminho, não na vida dela, mas na vida de quem ela mais ama. Confirma isso? Confirmado. Ó. E aí não é papéis, não é dinheiro, porque mostra o livro. Não é dinheiro, contrato que vai trazer. Quantas pessoas aí fecham contrato e faz um pacto? E depois, o que acontece? Acha que tá bambambam, que os amigos vão começar. Não, faz tudo isso para ter amigo dos lados. Mas esquece de Deus. Porque Deus, na hora, ele não vai olhar o dinheiro. Por que ele não vai olhar o dinheiro? Porque a pessoa que se torna famoso, a pessoa que ter dinheiro, que está todo famosão, confirmado, sim. Aí a pessoa fica que nem o urso. Ela fica com todo o dinheiro do mundo, mas ela vai ter que ficar 6 meses invernada, que seja lá parada, porque o sucesso não dura. Por isso que tem muita gente aí que fala, minha vida não tá dando... eu vou num show e não tá dando mais nada. Por quê? Ela parou de pagar, né? Porque tem um pacto e tem que pagar. E se você começa a fazer uma coisa e promete que todo mês você vai fazer, ou toda vez que entrar tanto de dinheiro você vai ajudar, aquilo ali é um contrato que você fez. Você nunca pode desfazer aquele contrato. Prometeu que vai alimentar o negócio, fazer uma coisa lá, vai ter que fazer. Entendeu? Isso a gente até tenta ver com os mensageiros se a energia de Mãe Maria, ela tira esse roubo de energia que são os ratos e abrindo o caminho delas para tentar cortar esse pacto que ela fez. Entendi. Então tem que tomar muito cuidado, pensar muito bem antes de fazer, pode se arrepender, pode ser um caminho sem volta, né? É muito sério, né, isso? Algumas vezes eu falo para você que eu já me senti... que eu estava do outro lado, já tinha morrido já. Já teve vezes que eu falei, mas eu tô aqui fazendo o que aqui? Que eu tô me vendo, eu deitado, eu faço o desdobramento, eu me vejo deitado na cama. E aí eu vejo, será que eu desencarnei? Será, o que é? Eu mexo no meu corpo não se mexe, mas eu tô tocando nele, que nem eu tô tocando na mesa agora. Então eu já tive do outro lado também. Eu já fui até as colônias também, conhecer
e já vi uma pós-morte. Porque para você trabalhar com tudo isso, tem a pós-morte, não tem jeito. Entendi. Ô Wagner, vamos então agora fazer um pouquinho de previsão. Quer falar pra gente como que vai ser o mês de abril, né? Abril tá aí, batendo na porta. O mês de abril vai ser um mês que as pessoas vão sofrer bastante. Por quê? Vamos ter muita greve. Nós vamos ter ainda continuar a queda dos aviões. Nós vamos continuar também com pessoas com depressão e cometendo, que isso é uma coisa que me dói muito de falar, mas eu acho que depois dá para cortar essa palavra, porque colocar uma outra coisa no lugar que seja fazer uma besteira. Nós vamos ter uma infração mais baixa. Nós vamos começar a conseguir abaixar a infração. Mas vamos ter, como que eu disse para você, a falta de comida. Nós vamos ter realmente a falta de comida, porque as pessoas não vão conseguir, com um salário mínimo hoje, manter uma família. Quando trabalha 3, 4 na família, sim. E tomar muito cuidado com produtos vencidos, quando achar muito barato. E tomar cuidado porque vai ter muita... Gente, nós vamos ter falta de água. A água, realmente a água pura, nós vamos ter água. Vamos ter sim para beber. Mas essa água vai trazer as viroses. Entendi. Mesmo que você esteja bebendo. Então, se você for hoje comprar uma água, é um pouco mais caro uma água com uma marca, mas pelo menos tem uma garantia sobre isso. Nós vamos ter muita separação de artistas aí. E vamos ter uma cantora e 2 artistas que vão para o outro lado. Vamos ter um apresentador também em mês de abril. Vamos perder um apresentador aí. Vários famosos, então, nos deixando Sim, em abril. Isso. Nós vamos ter falta de gás também, tá? Vamos ter a falta de gás. E gasolina, entre abril e maio, nos postos vai ficar uns 2, 3 dias, nós vamos ficar sem combustível. Mas por causa de greve, será? Por causa de greve e porque eles vão aproveitar tudo isso para dar aumento. Nós vamos ter a novidade aí sobre o cabeça de ovo. Agora chega em abril, a cabeça de ovo vai ser bem pressionada. Mas que tipo de novidade, assim, a saída dele? A saída dele, ele não vai ser preso ainda em abril, gente. Ele já era para ter sido, porque o pessoal tá com medo que ele vai levar muita gente junto com ele. Tem muita gente por trás disso. E outra coisa, né? Ele é muito forte, né? Ele comanda coisa pesada aí. Tá. Ele comanda coisa pesada. Então tem muita gente também que não está querendo... Por que ele não está lá no lugar que ele tem que estar? Porque tem medo... As pessoas têm medo de desencarnar. Eu vou depor contra ele. E aí não vai ter mais. Entendi. E para o presidente atual aí, o que você pode dizer sobre ele? Ele vai ficar um tempo afastado, ele vai ficar doente. E vai receber o impeachment. Isso demora para acontecer? Não, isso não vai demorar muito, não. Assim que o loirão começar, ele parar... Se ele não parar de provocar, vai ser bem rápido. Entendi. Ele tá provocando muito o loirão, hein? Tá. E pro Bolsonaro, né? Parece que o julgamento dele acontece dia 25 de março, né? Acho que é. O que você diz aí? Ele tem de 60% a 70% de ser preso. Então, bastante chance, né? Tem bastante chance. Mas veja bem, ele é liso e ele tem uma força, assim, uma energia que vão conseguir... No último horário vão conseguir... não vão conseguir prender ele. Na última hora. Entendi. Confirmado, isso mesmo. Tá. E o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, que foi pra fora do Brasil, fica lá, volta, vai ser... Ele vai ficar por enquanto, meu amigo. Tem muita coisa aí. Ele, como se diz, o pai dele, se tem chance de 60, 70, ele tem de 80, 90. De ser preso? Ele tá se limpando, né? Ele tem tá. a parte dele também aí. Todo mundo sabe que ele nunca foi santo, né? Entendi. Inclusive, se a gente voltar a 4, 5 anos atrás, todo mundo falaram como é que o Bolsonaro tem um filho desse. E até hoje todo mundo pergunta como que ele chegou, né? Sim. Aonde ele chegou. Tá. Ô Wagner, a gente vai precisar encerrar, mas eu quero te agradecer mais uma vez aí pela presença. Então eu te agradeço e pode deixar seus contatos, ele tá aparecendo na tela, mas pode falar o que você quiser falar. Olha, pessoal, é Wagner Dorim, cigano e terapeuta. Quem está assistindo o podcast, como eu faço no outro canal do André, quem falar a palavra-chave 31 de março, pode fazer uma pergunta gratuita lá para mim, tá? E aí só que não pode perguntar sobre traição,
sobre doença, sobre política e sobre futebol também. Tá bom, então só chamar no seu WhatsApp, quem está assistindo aqui, falar a palavra-chave, manda uma pergunta objetiva, nome completo, data de nascimento, que o Wagner responde, né? Ele faz sempre essa promoção aqui para quem assiste o nosso podcast, nosso canal do YouTube. E lembrando que toda sexta-feira, às 8 da noite, o Wagner está no canal André Pontes, a gente fazendo lives aí de previsões. Então, te agradeço, Wagner, mais uma vez, e a gente se vê aí na internet, né? Se Deus quiser. Isso mesmo. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu. Fica ligado aí, deixa seu like, deixa seu comentário e até o próximo aí.